Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando o Momento Bancário. E hoje nós vamos falar das perspectivas econômicas para 2014. E por que falar disso, né? Porque, claro, isso é muito importante para a nossa vida e a gente quer saber o que está acontecendo com o Brasil. É mais ou menos o seguinte: tem emprego, não tem emprego, vai ter inflação, não vai ter inflação, enfim, o que está acontecendo com o Brasil? Isso vai interferir na nossa vida. E a perspectiva, e qual é a pauta da classe trabalhadora para esse ano de 2014. Bom, então, para falar sobre isso, a gente está aqui com João Sixu, que é economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite. E Wagner Freitas, que é bancário, presidente da CUT Nacional. Aliás, o primeiro bancário a presidir a CUT. Boa noite, Wagner. Obrigada pela presença. Boa noite, Ju. Boa noite a todas as bancárias, bancários, a todos, enfim. Bom, então nós vamos falar de 2014. Eu queria ouvir de vocês o que vocês esperam para 2014, né? Cada um com o olhar da universidade, de um economista, o Wagner da classe trabalhadora. A gente conversar um pouco sobre isso. Porque a gente tem escutado, desde, aliás, o começo do ano passado, que a gente vem escutando assim, olha, a inflação, né, desenfreada, não tem mais controle, né? E a gente vê que fechou o ano com a inflação da meta. A gente viu que o desemprego é o mais baixo da nossa história. E para a classe trabalhadora isso é super importante. Então, eu queria começar aqui com o professor, falando um pouco disso. Como é que está o Brasil e o que é que a gente espera em 2014? Eu espero 2014 com uma taxa de desemprego baixa. Não existe nenhum motivo de elevação dessa taxa de desemprego. Nós devemos entender por que essa taxa de desemprego está baixa. Existe um componente demográfico importante. A taxa de crescimento da população, que vai de 15 até 24 anos, tem caído, portanto, tem retardado a entrada de jovens no mercado de trabalho. E as políticas educacionais do governo, de bolsa, de cotas e de ampliação das vagas das universidades federais, têm também retardado a entrada de jovens no mercado de trabalho. E esse jovem que está na universidade, ele recebe o apoio do seu pai, da sua mãe, que estão empregados, dos seus familiares, e isso também retarda a sua entrada no mercado. Isso é um fator bom, né? O jovem agora está tendo mais condição de se dedicar ao estudo. Em Exatamente. vez de ter que começar a trabalhar logo cedo. O tempo final da sua juventude, da sua fase adulta, vai ser dedicado ao estudo. Isso é muito importante e não há motivos de mudanças dessa política no ano de 2014. A taxa de desemprego ela deve se manter baixa. A inflação, nós estamos completando no ano de 2013 10 anos de inflação dentro da meta. A inflação brasileira tem rodado aí numa faixa entre 5% e 6%. É considerada uma inflação moderada, isso não é uma inflação alta. O rendimento do trabalho e o salário mínimo tem crescido mais do que essa inflação nesses 10 anos. E a inflação, como está há 10 anos dentro da meta, nós podemos considerar que é uma inflação que está sob controle. Então, o ano de 2014, eu espero que seja um ano de inflação moderada e controlada e com baixo desemprego. As perspectivas, eu diria que são boas. Poderiam ser muito melhores, mas são boas. Deixa eu perguntar uma coisa para o Wagner. Wagner, desemprego baixo é excelente para a classe trabalhadora, né? Como é que a CUT está vendo o ano de 2014? Como é que está a pauta da classe trabalhadora? Eu espero que as expectativas do João se concretizem, né? Que realmente você tenha inflação controlada e oferta de emprego. Quando você tem isso, a classe trabalhadora ganha muito. Eu sou um sindicalista já de algum tempo, bem mais do que a Joândia, e sei o que é fazer sindicalismo e sei o que é ser trabalhador quando você tem uma alta inflação e não tem oferta de emprego. Aí você fica um joguete na mão do empresário. Então eu espero que a gente continue mantendo essas duas conquistas dos trabalhadores, o controle da inflação e a oferta de emprego. Mas, Júlia, precisamos melhorar a qualidade do emprego ofertado. O emprego está muito ofertado no setor de serviço
e são empregos com salários mais baixos e qualificando menos o trabalhador. Nós achamos importante que tenha o nível de emprego como ele está. Nós precisamos ofertar e gerar mais empregos nos setores especializados para que o jovem que ingressa no mercado de trabalho, por exemplo, não se sinta frustrado, né, de estudar para uma determinada função e ser empregado em outra completamente diferente. E espero, fundamentalmente, que a gente deixe de ser o paraíso dos banqueiros, que os banqueiros deixem de ganhar tanto dinheiro no Brasil e que a gente consiga baratear a oferta de crédito e ter um sistema financeiro voltado para o desenvolvimento do Brasil, da sociedade. Escrevi um texto agora, recentemente, achando que o Brasil vive um bom momento, diferente dessa imprensa procura construir, sendo apenas um aliado da direita no debate eleitoral, mas o Brasil não é um mar de rosas. Nós temos muito o que andar. Você precisa ter oferta de crédito para desenvolvimento, nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, a qualificação melhor dos trabalhadores e nós não podemos mais fazer políticas, né, que ofertam, por exemplo, tantas isenções para os empresários e que acabaram não repercutindo em diminuição de preços para o consumidor e nem aumento de salário da forma que deveria ser e qualificação profissional para os trabalhadores. Estamos no bom momento. Não podemos ter retrocesso nas eleições e temos que ter condição de luta dos trabalhadores para fazer avançar mais. Agora, o Wagner falou uma coisa, professor, que é a história do lucro dos bancos, né? Bom, os bancos estão fechando aí os balanços, os lucros já foram, né, já eram lucros exorbitantes e eles continuam. Às vezes, né, uma variação que eles dizem que 5% é um crescimento pequeno ou 9% menor, mas de um lucro exorbitante, né? Enfim, então eles continuam lucrando muito e a gente vê que esse ano tem muitas projeções aí para o ano, para o Brasil, e a imprensa repercute uma visão muito negativa, né? Por exemplo, falam muito da inflação, que está correndo o risco de ter uma inflação alta, de voltar a crescer muito, como a gente já viveu essa realidade. Você acabou de falar aqui da inflação. E eles falam também uma coisa que a gente discute, a dívida pública, né? E a gente vê muito, né, esses dias mesmo eu estava lendo uma análise que a dívida é preocupante, está crescendo. E eu queria que você falasse um pouco da importância, falasse um pouco da dívida pública e falasse dessa questão da dívida líquida versus a dívida bruta, porque a gente sempre falou muito da dívida pública, mas sempre olhando a dívida líquida, que é o importante, né, do nosso ponto de vista aí. Mas a gente ouve muito falar agora da dívida bruta, como se ela fosse a mais importante. Quando você olha a dívida de outros países, eles estão muito mais endividados, né, que o Brasil e enfim, então eu queria que você falasse um pouco disso. Esses analistas estão fazendo análises sob um ponto de vista de um interesse, representando um interesse. O ano eleitoral proporciona isso, que esses interesses venham fazer análises negativas? Antes de responder a pergunta sobre a dívida, queria tocar aqui num ponto importante ainda sobre inflação e desemprego. Para se fazer uma análise econômica dessas duas variáveis, inflação e desemprego, acho que vale a pena somar o desemprego mais a inflação. O desemprego em 2002, 2003 era superior a 12% e a inflação também era superior a 12% nesse período. Então a soma das duas dava 24%, mais que 24%. Hoje, quando a gente soma o desemprego entre 4% e 5%, a inflação inferior a 6%, nós temos aí uma soma que é inferior a 11%. Então, essa conta é uma conta importante de a gente pensar o que era 24% de inflação mais desemprego com a soma de hoje, de inflação e desemprego numa faixa aí entre 10% e 11%. Isso é um número bastante significativo para pensarmos a melhora da situação econômica brasileira. Sobre a dívida líquida e a dívida bruta, acho que vale a pena, em rápidas palavras, entender a diferença entre uma e outra. A dívida líquida é toda a dívida que nós temos, menos basicamente as reservas que nós acumulamos no Banco Central, reservas internacionais, quantidade de dólares e títulos americanos que temos. Isso é a dívida líquida. Essa dívida líquida, no ano de 2002, ela era de 60% do PIB. E
o FMI fazia uma pressão enorme sobre o Brasil, dizendo o seguinte: olha, para você entrar em critérios saudáveis de endividamento, essa dívida tem que ser inferior a 50%. Hoje nós temos essa dívida numa casa aí de 33%, 34%. Estamos bastante saudáveis. Bem inferior àquela meta que o FMI colocava. Bem, muito inferior. E agora veio à tona a discussão: olha, mas o que importa não é a dívida líquida, porque nós temos muitas reservas. Hoje nossas reservas são de 370 bilhões de dólares. Na época, nossas reservas eram de 37 bilhões. Nós multiplicamos as reservas em 10 vezes em 11 anos. Então agora a discussão é a dívida bruta, ou seja, quanto é o endividamento e não vale a pena contar ou não se deve contar as reservas nessa conta. Nossa dívida bruta tem aumentado. Agora, por que nossa dívida bruta tem aumentado? Basicamente por dois motivos. Porque o governo se endividou nos últimos tempos para colocar recursos nos bancos públicos para incentivar o investimento e para fazer as próprias reservas de 370 bilhões. Nós precisamos de reservas. Sem reservas, o país fica muito vulnerável às crises cambiais. Durante o período Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, em 8 anos, tivemos 6 crises cambiais. Mas não é à toa. As reservas eram de 20 bilhões. Então, hoje, nós já fomos ameaçados algumas vezes com crises cambiais e conseguimos, diria que, mitigá-las, porque temos reservas consideráveis. Então, o nosso endividamento bruto não é desperdício, gasto longe da atividade fim. Nosso endividamento bruto é para injetar recursos nos bancos públicos para investimento e para formar reservas para defender o Brasil contra ataques especulativos. Muito bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já e vamos continuar nosso debate sobre o que a gente espera do ano de 2014. Estamos de volta no Momento Bancário, debatendo economia, debatendo o Brasil, o que a gente espera, o que a classe trabalhadora espera. E a gente está aqui com o economista, professor João Sixu e com Wagner Freitas, presidente da CUT Nacional. Wagner, olhando aqui os balanços dos bancos, a gente vê os bancos, com todo o lucro que eles têm, em vez de contribuir com o emprego, eles têm eliminado postos de trabalho, os bancos privados aí em especial. E eu acho que por mais que o Brasil tenha crescido, o desemprego seja o menor da nossa história, a gente vê tem uma rotatividade muito grande, porque tem um custo alto com seguro-desemprego, significa que tem uma rotatividade grande. Como é que a CUT está vendo isso? Qual é o debate em torno desse tema? Isso é uma das questões que nós temos que corrigir no Brasil. Os bancos ganham muito, demitem muito e contratam trabalhadores que ganham menos. Mesmo que você tenha um contrato nacional de trabalho, quando você contrata um trabalhador iniciando no banco, obviamente que ele não tem o custo para o banco do que tem um trabalhador que tem 10 anos de banco, ele entra pelo piso. A rotatividade ela é muito ruim com o Brasil, ela não deixa que você tenha qualificação no mercado de trabalho. A qualificação no mercado de trabalho é importante para a competição que o Brasil precisa ter. E é importante para os trabalhadores ganharem mais. Nós da CUT defendemos a ratificação da Convenção 87 da OIT,
que fala contra a demissão imotivada, exatamente para você não permitir que o emprego hoje do trabalhador fique apenas no bom humor do gestor. E nós achamos que isso é um atentado não só ao trabalhador, é um atentado à economia do Brasil. Os altos gastos com seguro-desemprego são porque você tem alta rotatividade. Então, o controle da rotatividade poderia fazer com que você tivesse outros investimentos e não ter que colocar recurso no seguro-desemprego só porque os empresários, com a sua ganância, mesmo tendo uma economia estabilizada, para o país em crescimento, demitem trabalhador para ganhar mais. Então, eu acho que a ratificação da Convenção 87, uma política pública mais efetivada no sentido de manter os empregos, qualificar os trabalhadores, não ter, por exemplo, investimentos públicos do BNDES ou outros financiamentos a empresas que fazem demissão em massa e que não mantêm nível de emprego dos trabalhadores. Fazer a diversificação em relação a isso, né? Não pode você dar crédito público para quem mais demite. Pelo contrário, se você demite, o empresário demite, ele não pode ter crédito público para fazer isso. Tem que ter a contrapartida do social. Emprego é fundamental, né? Claro. Professor, a gente vê alguns bancos privados, né, fazendo um debate de precisa gerar recessão, ter desemprego. E, na verdade, é uma coisa que para nós é inconcebível, porque desemprego, né, é ruim para as pessoas, acho que é ruim para o país, né, ter desemprego. A gente viveu isso, já viveu, o Brasil já passou por momentos difíceis de desemprego alto, e a classe trabalhadora, as famílias, a população brasileira sofreu muito com isso, né? Por que os bancos defendem isso? Qual o interesse? É porque os bancos brasileiros sofrem de uma distorção na sua atividade fim. Bancos deveriam olhar para a sua atividade fim como um organismo provedor de crédito para a sociedade. Mas os bancos brasileiros, eles preferem viver dos juros a viver do volume de crédito. Então, quando eles pedem recessão, eles estão pedindo desemprego, e estão pedindo elevação de juros para provocar esta recessão, este desemprego, para conter a inflação. E aí eles acabam ganhando, então, com a taxa de juros e menos com o volume de crédito, porque, óbvio, se há desemprego, o volume de crédito será menor. Eu penso que bancos deveriam pensar em ganhar mais no volume e menos na taxa de juros. Mas me parece que essa não tem sido a alternativa dos bancos brasileiros, particularmente estão carregados de títulos da dívida pública, e carregar título da dívida pública, ter título da dívida pública é um grande negócio. É fazer campanha todos os dias pela elevação da taxa Selic, e cada 1% de taxa Selic mantida ao longo do ano representa 10, 12 bilhões a mais do orçamento do governo. Ou seja, representa um ganho a mais deste volume de recursos. Então, tem um debate que também está bem colocado aí. Alguns economistas têm uma avaliação mais otimista, outros têm avaliação mais pessimista, que é em relação ao PIB, né? Inclusive, teve banco agora reavaliando, né, o crescimento, a expectativa de crescimento do PIB para 2014. Qual a sua opinião sobre isso? Assim, a mensuração do PIB não é algo assim, muito exato. Essas previsões, inclusive, me causam uma estranheza. Alguém dizer que o PIB vai crescer 1,93%. Isso me causa uma certa estranheza. Eu acho, mesmo quando a gente tem um resultado já do crescimento do PIB, já não é muito preciso, eles deveriam ser mais comedidos na previsão. Eu penso que o crescimento do PIB é importante, particularmente na variável investimento. Essa eu acho que é uma grande preocupação. Mas para a sociedade brasileira e particularmente para o trabalhador, o que importa é se a inflação está sob controle, se o desemprego é baixo e se o salário mínimo e o rendimento do trabalho estão crescendo mais do que a inflação. É isso que importa. Então, eu quero o crescimento do PIB como nós tivemos no período 2007-2010, onde a taxa de crescimento do investimento era 3 vezes a taxa de crescimento do PIB.
e alguns ainda chamam a era Lula de era do consumo, mas na verdade foi a era do investimento. Ah, interessante. O Wagner, esse ano é um ano bem cheio de atividades. Tem Copa do Mundo, tem eleições, né? As eleições é um momento importante para os trabalhadores fazerem um debate do que querem para o Brasil, de quais os projetos que estão colocados, né? E também tem aí o mês de maio, que as centrais sindicais, a CUT sempre faz reflexões, atividades. O que vocês estão pensando da pauta, do maio, enfim, do ano? Primeiro, deixa eu só retificar. Eu confundi uma convenção da OIT. A convenção que fala da demissão imotivada é a 158, não a 87. A 87 fala de outras questões, né, contra a rotatividade. Olha, é um ano importante para a gente. Vamos fazer um grande ato em abril das centrais sindicais, vamos colocar a nossa pauta dos trabalhadores na rua, vamos movimentar e mobilizar os trabalhadores porque a gente tem a nossa pauta atendida, a gente quer redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, nós queremos discutir a questão do fator previdenciário, mas nós queremos também discutir as alternativas para o Brasil. Nós não temos dúvida nenhuma que são dois projetos bem diferentes que estarão colocados na eleição de outubro. Existem vários candidatos, Gilmândia, mas só dois projetos. Tem um projeto que é um projeto de desenvolvimento, da inclusão, que dialoga com os trabalhadores, que leva em consideração políticas públicas voltadas para os trabalhadores, que sem dúvida nenhuma é representada pela presidenta Dilma, com todas as dificuldades que tem do governo de coalizão e com todas as limitações. E tem um outro projeto colocado, que é um projeto que nós já vivemos, é um projeto da exclusão, é um projeto do neoliberalismo, é um projeto igual esse que exemplifica-se na pergunta que você fez para o João Sixu, de aqueles gente que tenha a condição de vir à imprensa e defender que tem que ter demissão de trabalhadores, né, para aumentar a produtividade, diminuir os salários para não ter inflação, ou seja, a vida é boa apenas para os banqueiros, é boa apenas para os rentistas. Esse projeto nós não queremos para nós. Agora, claro que, obviamente, nós sabemos que nós temos que avançar muito nos direitos dos trabalhadores, na democracia do Brasil, que vive em risco o tempo inteiro, né? No direito à informação correta, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos obrigatoriamente do marco regulatório nos meios de comunicação, para que não se manipule a opinião pública como se faz hoje. Então nós achamos que os trabalhadores são inteligentes no Brasil, sabem diferenciar, têm que lutar pelos seus salários. A campanha salarial dos bancários vai ser um enfrentamento enorme com os bancos de novo. Provavelmente essa categoria vai fazer greve como sempre fez, enfrentando os bancos públicos, os privados, mas vamos saber também que muitas das coisas que são colocadas na imprensa, elas levam em consideração a opinião partidária que a imprensa tem sobre o Brasil, né? Lamentavelmente você tem um controle dos meios de comunicação por empresários que querem ganhar dinheiro e ganhar cada vez mais dinheiro, e talvez algumas das políticas públicas efetuadas por esse governo não interessem a esses empresários. Não achamos o governo do Brasil a última maravilha do universo, achamos que é um governo complicado, achamos que devia avançar muito mais, cede muito às pressões dos empresários, mas não tenho dúvida nenhuma, entre os dois projetos colocados, nós não vamos concordar com o retrocesso, e eu, como presidente da CUT, vou estar capitaneando toda a classe trabalhadora brasileira para se envolver, fazer valer os seus direitos, não deixar voltar o que era na época Fernando Henrique, ou o que é aqui em São Paulo, com os tucanos do poder há 20 anos. Muito bem. Bom, professor, professor e Wagner, estamos chegando aqui ao final do nosso breve conversa, né? Mas muito esclarecedora e muito boa, né? Então eu queria que cada um fizesse uma consideração enfim, de algo que não tenha colocado, né? Deixa à vontade. Eu queria complementar só, se assim é possível, o que o Wagner disse. Acho que nós temos que pensar que existem dois projetos em disputa no país. E existe um projeto de desenvolvimento e inclusão social que obteve resultados. É um projeto que tem realizado avanços significativos como a redução do desemprego, como o combate radical à miséria, avanços na área da educação
A ampliação de Cefet pelo Brasil, dos Centros Federais de Tecnologia, é algo bastante significativo para o ensino médio profissionalizante do país. As universidades públicas federais também cresceram muito de tamanho e o número de professores que foi contratado é significativo. Há 10 anos atrás nós tínhamos 55 mil professores, hoje nós temos 90 mil professores. Há 10 anos atrás nós tínhamos 550 mil vagas nas universidades federais, hoje nós temos mais que 1 milhão de vagas nas universidades federais. Então, são resultados bastante significativos que esse projeto tem apresentado. O projeto alternativo a esse é um projeto que nós já vivemos, não só nós. Esse é um projeto conhecido no mundo. É um projeto conhecido pela Argentina, pelo Equador, pelo Peru. São projetos de privatização das empresas públicas, projetos de focalizar recursos em minorias muito pequenas. É projeto que leva em conta, diria, a necessidade de promover ganhos exorbitantes para as elites. Então, esse caminho nós já vivemos e vários países já viveram e tropeçaram. Agora, esse projeto aparece como uma grande novidade na Europa e o desemprego só cresce na Grécia, na Espanha. Cai a renda dos trabalhadores. Cai a renda dos trabalhadores, funcionários públicos são demitidos, empresas são privatizadas. Tudo em nome de um paraíso. Direitos, porque a gente vê aí o movimento sindical lá lutando contra a retirada de direitos. Exatamente. Então, o ano de 2014 é um ano decisivo de escolha de um projeto desse eleitoral, mas eu diria que, mais do que isso, nós precisamos entender que a escolha de um projeto não é a escolha apenas de um candidato. Depende de mobilização, pressão, da volta para as ruas dos trabalhadores e suas reivindicações. Isso que é a escolha de um projeto, é mobilização com voto. Não é só voto e cruzar os braços e esperar que o nosso candidato preferido resolva nossos problemas. Nossos problemas nós resolvemos com mobilização e voto. Está sempre atento e cuidando. Então, minha mensagem final é essa. Há 2 projetos, um já conhecido, que deu resultados negativos, e o outro que vem dando resultados positivos. Poderia ser muito melhor, como o Wagner disse. Poderia. Mas eu não tenho a menor dúvida que esse projeto é muito diferente, muito distante do que o projeto que vigorou no Brasil de 1990 até 2002. Obrigada, professor. Wagner. Eu acho que a mensagem é importante para a classe trabalhadora é que ela mantenha a cabeça erguida, João. Eu fico vendo a tentativa extraordinária e feita de maneira orquestrada de dizer que tudo vai mal, tudo é ruim, nós somos um fracasso, né? E eu acho que uma das grandes qualidades, o grande salto dado no governo Lula, no governo Dilma, é a autoestima da classe trabalhadora. O trabalho perceber, e os trabalhadores podem perceber, que podem ser sujeitos da sua própria história, não precisam ser massa de manobra, né? E tem uma elite conservadora brasileira, não é todos os empresários, não. Tem empresário sério no Brasil, que quer as coisas boas para o Brasil, quer ver o Brasil crescendo. Mas tem uma elite preconceituosa, Giovânia, que não suporta o fato de nós, humildes trabalhadores, exemplificados no presidente Lula, no operário, temos capacidade de apresentar uma proposta para a sociedade que pode não ser a melhor, né, mas é a melhor que o Brasil já teve. E que nós podemos estar continuando a avançar. Eu sei que falta muita coisa e só vai ter mais conquistas com mais luta, mais engajamento. Procure o seu sindicato, associe-se ao seu sindicato, faça política. Uma coisa importante, João, que eu gostaria de falar para as pessoas. Agora virou-se uma moda dizer para o jovem, não se envolva com política, não vá aos sindicatos, não vá à associação de moradia, não se envolva em partido político. Isso é uma jogada das elites para dizer que se você, isso que é importante, se você não se manifestar, não se organizar, alguém se organiza por você. E a manifestação não é a manifestação do eu sozinho, é a manifestação contra o coletivo, é para fazer o coletivo andar e funcionar. Temos muito que andar.
Esse Congresso Nacional é um Congresso que não respeita a diversidade da população brasileira, absolutamente capitaneado pelos empresários. Precisamos reformá-los, precisamos ter uma reforma política que funcione, a sociedade tem que estar mais ativa e com mobilização. A CUT nasceu nas ruas, está nas ruas, ela desejou, né, ela deu boas-vindas a quem conheceu as ruas em junho, porque a CUT está nas ruas há 30 anos e vamos continuar fazendo. Vamos colocar 40 mil pessoas em São Paulo em abril, na nossa jornada de luta da classe trabalhadora, para influenciar que a gente tenha melhoria para os trabalhadores. É um ano eleitoral, tem a disputa dos votos, os votos dos trabalhadores são importantes. Portanto, o governo também é importante que atenda às reivindicações da classe trabalhadora. Falta uma marca do governo Dilma para a classe trabalhadora. Poderia ser a redução da jornada de trabalho e a redução de salário. Poderia ser a correção da tabela de imposto de renda, para que os trabalhadores tenham mais renda. Poderia ser a correção do FGTS, de maneira que os trabalhadores tivessem mais condição no seu FGTS. Né? O 2015 tem que revalidar a política de salário mínimo que foi construída pelas centrais sindicais com o presidente Lula e que tem que ser rediscutida em 2015 para valer até 2023. Os conservadores querem acabar com a política de valorização. A presidenta Dilma podia antecipar esse debate, trazer para 2014 e dizer que está mantida a política de valorização dos salários mínimos, que é a principal obra social do governo Lula. Não é o Bolsa Família, é o salário mínimo forte, que foi importante para os trabalhadores, mas importante para a sociedade, para movimentar o mercado interno. É um momento de nós reafirmarmos nossas bandeiras. Sem luta não tem conquista, sem participação política não tem conquista. E precisamos, acima de tudo, saber o lado que nós estamos. Reivindicar, mas entender o lado. Nós somos os trabalhadores. O lado que representa o Aécio, o lado que representa o Eduardo, sinto muito, é o lado dos patrões. E com esse eu vou combater a vida inteira. Muito bem, eu queria agradecer a presença do professor, do Wagner, professor João Sixu. Dizer que vocês os encontram no Facebook, né? No Twitter, Facebook. Né? Bom, gente, agradecer a vocês que nos ouviram até agora. Um grande abraço e até o próximo Momento Bancário.